Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos passando por tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de angústia. Temos chegado já em dezembro, meio mês já adiantado, e os últimos meses têm sido atribulados e falando das coisas do Senhor, vivemos tempos difíceis também, como o apóstolo Paulo nos avisou e exortou nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. E gostaria de trazer alguns pensamentos hoje a todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador, creem que a Bíblia é a Palavra de Deus, é a verdade, é onde encontramos a vontade de Deus e os seus pensamentos, é onde encontramos as verdades que falam do seu Filho unigênito, que veio a este mundo para salvar pecadores. Esse vídeo é destinado a cristãos, a crentes. Se você ver o vídeo e não entender, eu vou deixar um card que vai aparecer agora. Você entre nessa playlist e escute e veja esses vídeos. São vídeos que falam do Evangelho da Graça. Mas o assunto hoje seria os tempos difíceis que vivemos. Antes disso, eu gostaria de deixar meus sentimentos a todas as famílias que possam ter perdido familiares devido ao Covid-19. Meus sinceros sentimentos. E seguimos orando por aqueles que possam estar doentes. Muitos irmãos doentes ou familiares. Meus sinceros sentimentos. E seguimos orando por esses que possam estar passando por esse exercício. Apenas uma palavra de encorajamento a esses. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, ele ensina sobre essa verdade, a vinda do Senhor, o arrebatamento, e ele explica nesses versículos sobre os que já morreram, no versículo 16, a terceira parte, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Falando da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, é uma certeza que todos aqueles que creem têm, porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte, e assim todos aqueles que creem nele e nele estão, também um dia serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transformados. Não querendo entrar nesse assunto do arrebatamento, passamos para o próximo ponto. As dificuldades nos últimos dias, nos últimos tempos. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, o apóstolo escreveu assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O apóstolo Paulo orientando, então, Timóteo, em relação a uma revelação do Espírito Santo, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz. Então, as coisas que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas são revelações do Senhor e aqui uma revelação do Espírito sobre os últimos tempos, apostasia, o abandono da fé e a introdução de doutrinas de demônios e espíritos enganadores, mentira, hipocrisia e inventando doutrinas que destoam muito da palavra de Deus e da verdade revelada ao apóstolo Paulo, que nos fala da sã doutrina. Podemos ler também em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu uma segunda carta para Timóteo, e a primeira carta, a ênfase é: escreva suas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus. A segunda carta, a casa de Deus já é uma grande casa, mas no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo escreveu assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Então, a 2 Timóteo é uma carta onde o apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo e a todos. Hoje que tem acesso a essa carta, podemos também aprender com essas instruções que Timóteo recebeu sobre os últimos dias. Sobreviriam tempos trabalhosos, como ele fala no versículo 1. E aqui ele está falando de pessoas professas, pessoas ditamente cristãs, que professam serem cristãs. E essa lista do capítulo, no versículo 2 e no 3, de coisas que esses homens fazem, não diferem nada do que o mundo faz. O mundo, como o sistema de coisas desse mundo. Então, dentro do testemunho, estaria muito complicado para buscar as coisas do Senhor, para se aprender a verdade, e aqueles que se dispusessem a fazer isso, teriam bastante trabalho. E a orientação para Timóteo era afastar-se desses, que, pela observação do seu testemunho, é muito claro o modo que ando. Esses versículos 2, 3 e 4, medite nessa lista de coisas. São coisas fáceis de observar, se você observar o andar de alguém que professa o Senhor em sua vida. Então, em Atos, capítulo 2, do versículo 38 ao 42, está descrito assim, o que Pedro fala. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, nós temos um contraste. Aqui em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, é o contexto desse trecho, o apóstolo Pedro faz a pregação, 3.000 almas convertidas, e os primeiros cristãos, os primeiros irmãos, eles perseveravam nessas 4 coisas: doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui é o início do testemunho. A igreja começou na terra com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. O cumprimento de uma promessa que o Senhor tinha feito aos apóstolos, que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo. Antes disso, antes da descida do Espírito Santo, Deus tratava com os israelitas através do judaísmo. Mas pela rejeição do nosso Senhor Jesus, Deus aqui está tirando o testemunho que era exclusivo do povo judeu e agora iniciando uma nova dispensação, uma nova forma de administração das coisas espirituais, das coisas de Deus. Esses agora que têm o Espírito Santo e se convertem através desse evangelho que foi pregado após a morte do Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Um evangelho que fala do amor de Deus, da graça de Deus, em contraponto da ruína do homem e do abandono que o homem fez de Deus desde o Éden. Mas eu gostaria de focar as 4 coisas que eles faziam no versículo 42, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E os irmãos costumam tratar essas 4 coisas como 4 âncoras, a base de uma assembleia local. Doutrina nos fala dos muros, a comunhão, encorajamento mútuo dos irmãos, porque um testemunho pleno a Deus é sempre coletivo, uma forma coletiva. O partir do pão nos fala da lembrança da morte do Senhor, esse memorial que foi deixado para a igreja. E nas orações por problemas internos, questões internas que ocorressem entre os santos. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro é preso, a igreja se reúne para orar a favor de Pedro. E isso, durante todo o tempo, até hoje, Deus tem permitido e mantido alguns que permaneçam nesse testemunho. Deus dá as condições, revela as suas verdades e reúne alguns que perseveram nessas 4 coisas, por sua graça e misericórdia, porque o Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A ruína que nós vimos mencionada em Timóteo, na 1 Timóteo e 2 Timóteo, foi por falha do homem, foram nas coisas que Deus dispensou
e colocou nas mãos dos homens. Porque o Senhor, desde desse momento aqui, Atos 2, o Senhor começou a edificar a sua igreja e, por graça e misericórdia, ainda hoje ele segue edificando. Mas nós somos avisados pelo apóstolo Paulo que haveria tempos trabalhosos, como nós lemos anteriormente, 2 Timóteo e 1 Timóteo. E é notável que desde do início dessa pandemia tem-se tido muita dificuldade em conseguir perseverar nessas coisas que fala do versículo 42. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Restrições do governo, quando há um surto da pandemia, quando há uma lotação do sistema de saúde, dos leitos de UTI, e aqui mesmo, a Assembleia onde congrego, no Sul, paramos muitos meses, voltamos a reunir em novembro e tivemos que parar agora de novo, devido a esse surto altíssimo. Temos uma irmã que congrega conosco que está na UTI, estado grave, são apreciadas orações. Essa doença é real, é uma doença séria e devemos tomar todos os cuidados, seguir as orientações do governo e do sistema de saúde. Mas voltando ao pensamento de nós estarmos impedidos de estar perseverando nessas coisas, que seriam coisas básicas para a saúde espiritual de uma assembleia local, não ficamos sem provisão. E gostaria de ler um versículo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim. Vou ler o contexto desde o versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 5 desse contexto tem sido de encorajamento para mim em relação a não podemos estar reunindo, e não só aqui, na maioria dos lugares os irmãos estão impedidos de reunir. O versículo 5 nos fala tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então estamos passando por um tempo de espalhar pedras. E nós sabemos que nas Escrituras temos aprendido que pedra é uma figura de cada crente, cada pessoa que crê no Senhor Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo nos diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então,
o apóstolo Pedro mencionando a voz, aqueles irmãos em que ele está se dirigindo como pedras vivas. Eu gostaria de aplicar esse versículo de Eclesiastes, versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar pedras. Um breve pensamento em relação a esse versículo. O contexto do livro de Eclesiastes, ele não é espiritual, ele é aplicável às coisas debaixo do sol. Mas esse tempo de juntar pedras, eu gostaria de aplicar no início do testemunho, em Atos 2, quando o Senhor Jesus começou a edificar a sua igreja, quando ele começou a edificação dessa igreja. E eu penso que nós estamos passando por um período de espalhar as pedras, que o Senhor tem espalhado as pedras por causa da falha do testemunho cristão. Temos que confessar, como testemunho, falhamos gravemente. O apóstolo Paulo avisou que as más doutrinas entrariam, que os homens iam se tornar iguais aos homens do mundo, os crentes professos, né? As pessoas que deveriam ser espirituais estariam no mesmo caminhar do sistema desse mundo. Então eu penso que estamos vivendo um tempo de espalhar pedras. Porque quando o Senhor nos pede para fazer uma coisa, Ele sempre nos dá provisão do que Ele nos pede. E não temos conseguido perseverar nas 4 âncoras. A maioria dos irmãos não tem conseguido isso. E pensando no trecho de Apocalipse, capítulo 3, que nos relata o final do testemunho cristão, sempre em mente, Atos 2, o início do testemunho. O Senhor iniciando essa companhia de pessoas, pedras vivas, ouviu o Evangelho e eram acrescentadas a esse edifício que o apóstolo Pedro chama de pedras vivas. Mas na carta de Laodiceia nos relata o fim, o último, como estaria o aspecto do testemunho nos últimos dias. O livro de Apocalipse é um livro profético. As chaves para entender estão no capítulo 1. Eu deixarei na descrição desse vídeo um link para um texto que explica melhor como entender esse livro e como aplicá-lo e entendê-lo a sua linguagem figurada, que é a linguagem comum de um livro profético. Mas agora eu gostaria de focar nesse último período, o período de Laodiceia. Laodiceia nos fala de a vontade do povo, ou democracia, cada um buscando a sua vontade, ou exercendo a sua vontade nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Podemos ler, então, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos a última igreja das 7 que estão descritas no livro de Apocalipse. Pensando que o Laodiceia é democracia, a vontade, o homem buscando os seus direitos, a sua vontade de fazer as coisas, em contraponto à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor Jesus. Versículo 14, quando no início do trecho, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, 2 pontos. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uma revelação vindo do próprio Senhor Jesus. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor estava lá quando Deus restaurou as coisas, em Gênesis 1. Elohim, a palavra usada lá para Deus, é plural. Então, é um julgamento do testemunho do próprio Senhor Jesus. Para entender isso, leia o texto que eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai entender isso se você meditar no capítulo 1 e capítulo 2. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foste frio ou quente. Versículo 15. É uma igreja, é um testemunho morno. Isso nos fala de indiferença. Indiferença em relação às coisas do Senhor. Não importa. Somos salvos? Não importa. Obedecer? Mas ninguém está obedecendo. Um testemunho morno. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É muito forte esse versículo. Aqui nos fala pela frieza do testemunho, primeira parte, o Senhor vai rejeitar esse testemunho. A rejeição completa acontecerá na vinda do Senhor para buscar a sua igreja, o arrebatamento. E eu estava meditando nesse versículo antes de acontecer o vômito em si. Normalmente acontece a pessoa vai ficando enjoada, porque vomitar é uma coisa que é muito desagradável. Todo aquele que já vomitou sabe disso. É muito desagradável e, por exemplo, quando estou enjoado, eu tento segurar o máximo possível para não ter que passar pelaquela situação do vômito. E antes do vômito ocorrem as ânsias que são o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada e vai ter que ser colocada para fora. Pensando nisso, o testemunho aqui, nesse ponto, que está sendo descrito em Laodiceia, está em um nível tão baixo, um nível que o Senhor não pode mais tolerar. O Senhor não pode mais se associar com esse testemunho. E é tão grave isso que vai chegar ao ponto que ele vai ser rejeitado, esse testemunho. Não é nada novo. No Velho Testamento, nós vemos os exercícios dos israelitas. Muitas vezes, quando o nível moral deles e o nível espiritual caía, Deus os rejeitava, os disciplinava, castigava usando outros povos, impedia-os de estar no templo
quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o templo foi destruído, eles foram impedidos de fazer as coisas que estavam descritas na lei. Então, a rejeição de Deus de um testemunho, ela não é novidade. Ela é uma coisa recorrente no Velho Testamento. E aqui nós temos essa menção do Senhor vomitar referente ao testemunho que estamos hoje, ao testemunho da igreja. E da mesma forma que Deus fazia provisão para aqueles que tinham um coração puro, que buscavam realmente agradar a Deus, por exemplo, Daniel, quando estava na Babilônia, ele teve problemas, teve perseguições, muitas coisas aconteceram com Daniel e seus amigos, mas nós vemos em uma das cenas Daniel na sua casa, com as janelas e as portas abertas, orando, virado para Jerusalém, apesar de não poder estar fazendo da maneira que Deus pediu, porque as coisas referentes à lei tinham que ser feitas no templo, em Jerusalém, no lugar certo. Daniel dá um testemunho e ele tinha um coração fiel e estava arrependido. Tanto por ele confessar esse arrependimento, ele recebe a revelação do sonho de Nabucodonosor, a estátua que o rei sonhou. Mas pensando nas provisões que Deus fez para aqueles que queriam, que o buscavam e procuravam fazer a sua vontade, com zelo e devoção, né? Sempre pensando que Deus mantém esses. Deus sempre vai manter um testemunho, independente do homem. Deus, ele cumpre os seus propósitos e ele não se frustra. Se o homem o rejeita, mesmo o homem religioso, o homem dito espiritual, Deus vai prover aqueles que o sigam e os honrem da forma que lhe seja agradável e aprazível. Versículo 17, esse testemunho de hoje está falando de si mesmo. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Versículo 17. Isso é o que o testemunho fala dele. Podemos pensar que temos a verdade hoje, toda a verdade compilada em nossas mãos. Temos as escrituras, fácil acesso, meios digitais infinitos. Não nos falta material. Pensando, se nós nos compararmos com aqueles primeiros cristãos do início, era muito oral que era passada, os ensinamentos e a doutrina. Hoje nós temos livros, mídias, vídeos, áudios, e nesse ponto somos enriquecidos com a verdade. Mas mesmo assim, indiferentes, como já foi dito nos primeiros versículos. De nada tenho falta. Esse enriquecimento também podemos aplicar na aparência de poder que esse falso testemunho dava até então, em relação a curas, expulsar demônios. Mas agora, com o Covid-19, por que esses profetas atuais não resolvem o problema, se eles têm esse poder todo de cura? Por que os seus cultos também estão impedidos? Então, podemos aplicar nesse aspecto também um dito poder, sempre pensando que é o testemunho falando de si mesmo. Muito contrário de o que Daniel fez lá na Babilônia, de confessar a falha. Um testemunho que é morno, se gloriando de si mesmo. Nada tenho falta. Enriquecido. Podemos também mencionar a questão material. Temos vivido, pelo menos aqui no Brasil, bênção nessa parte.
poucos irmãos ao nível de pobreza, temos em abundância, muito mais do que o mínimo que é nos ensinado nas Escrituras. O apóstolo Paulo menciona: se tiveres o que comer e o que vestir, estejais contentes. Então, temos muito mais do que a maioria, temos que admitir e confessar, e mesmo assim, somos frios, mornos, indiferentes, nem frio nem quente, indiferentes. Sabemos a verdade, mas ela não tem o efeito que deveria ter na nossa vida prática, no nosso testemunho. E agora vem a visão do Senhor desse testemunho. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Palavras fortes, palavras que é a descrição do que o Senhor vê, não o que aparenta o testemunho, e sim de uma análise do Senhor Jesus, daquilo que era para ser uma companhia de pessoas que glorificassem Ele, com todos os recursos, ajudados pelo Espírito Santo que está aqui na terra, que desceu em Atos 2, mas um testemunho que falhou. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Palavras muito fortes. Eu gostaria de frisar o cego. O cego é uma pessoa que não enxerga e ela não consegue se auto-julgar. Então, esse testemunho, a maioria dele acredita mesmo que, na primeira parte, que ele está enriquecido, que não tem falta de nada, e não se dá conta que toda a criação geme em dores de parto até hoje, esperando a volta do Senhor para pôr todas as coisas em ordem e iniciar o milênio aqui neste mundo. Mas estamos com falta do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu que iria voltar. Então, temos tudo para a vida e piedade? Sim, temos tudo para a vida e piedade. Para cruzarmos esse deserto, desde o início da nossa conversão até a volta do Senhor. Enquanto aguardamos, temos todas as provisões, mas estamos com falta do noivo. A igreja, ela é identificada nas Escrituras como a noiva. Uma noiva sem o seu noivo não é nada. Então, o próprio testemunho dizendo que não tem nem falta de nada. E o Senhor, com palavras fortes, dizendo que desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas nós temos falta do nosso Senhor Jesus, principalmente, vê-lo face a face, conhecê-lo com nossos próprios olhos, porque hoje nós o deslumbramos por fé no que está escrito em sua palavra, por fé no que nos foi revelado sobre essa pessoa bendita. Mas um cego, ele não pode se um cego se suja ou está rasgado, ele não pode ver isso. E o Senhor, nos próximos versículos, ele vai mostrar que ele está aberto ainda para a restauração de todo aquele que entender a realidade que nos encontramos e queira voltar para o Senhor Jesus. Prestamos atenção no que o Senhor menciona agora. Versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio para que vejas. Então, a segunda parte, o Senhor quer cobrir a todos com vestes da sua justiça e ungir os olhos para que vejam. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus gostaria que o homem aprendesse a verdade sobre a igreja, as verdades sobre o Evangelho da Graça, as verdades que diz respeito
às coisas espirituais, ao testemunho. E o Senhor aqui ainda está, no versículo 18, acessível a entregar esse ouro provado pelo fogo. Esse ouro nos fala de divindade, não o rico que o testemunho dá de si mesmo, mas o que o Senhor tem para dar a ele. Mas o Senhor ainda está acessível aqui, dando um conselho a todos esses que estão enganados, submersos, presos a esse sistema religioso que se criou e desonra o nosso Senhor Jesus. Não honra, pelo contrário. O Senhor mesmo diz que desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o Senhor está aconselhando e tornando disponível o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E as vestes brancas nos fala de salvação pela justiça do Senhor Jesus, não por obras. Existem muitos outros evangelhos que ensinam errado a salvação por obras. É graça, misericórdia. Deus é um Salvador. Ele vem ao encontro do homem e ele nos salva. Mas o Senhor está aqui, nesses 2 versículos, ainda à disposição daqueles que desejarem buscá-lo. Fica mais claro no próximo versículo, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. O Senhor repreende a todos quanto Ele ama. Agora cabe a nossa parte: zelo e arrependimento. Julgue o que você está fazendo para Deus, a sua prática, o seu andar, pelas Escrituras. Julgue pelas Escrituras, não pelo que você aprendeu nesse sistema arruinado, nesse sistema caído. Aplique as Escrituras na sua vida e arrependa-se. Volte para o Senhor. A porta da graça ainda está aberta. O Senhor ainda quer distribuir galardões a todos aqueles que são fiéis. O Senhor está com os galardões para distribuir àqueles que são fiéis. Julgue o lugar que você está adorando. Não vá atrás de homens. O último versículo é muito solene. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo hoje está falando a cada coração. Isso. Ser zeloso, arrepende. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Em Atos 2, o Espírito iniciou uma obra, que era trazer os homens para o Senhor Jesus e glorificar o Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo está falando aos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Arrependa-se. Volte para o Senhor. Não existe nada que não possa ser perdoado. Volte para o Senhor com o coração quebrantado. Ore por discernimento, pela verdade. Que o Senhor se apraz em revelar a sua verdade a todos os que se voltam para Ele e o buscam. Deus, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Não perca. Aqui é um último aviso. É um último aviso para a igreja. Volte para o Senhor e garanta a sua veste e o ouro dado pelo Senhor. E o colírio para que você veja, como nos é mencionado no versículo 18. Veja o erro e também consiga enxergar a verdade, a vontade de nosso Senhor Jesus. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mais um pensamento antes de nós entrarmos nesse versículo, do versículo 19.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O apóstolo Paulo escreveu assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O abandono do amor pelo Senhor aconteceu na primeira carta dessas 7 de Apocalipse. Na carta de Éfeso, na carta dirigida a essa igreja, a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Desde o início do testemunho, se perdeu de vista o amor pelo Senhor. Mas o Senhor é fiel em edificar essa igreja. O Senhor, Ele vai agir em prol daqueles que Ele ama. É isso que nos fala a primeira parte do versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Independente se nós o amamos de volta, se nós retribuímos esse amor imenso que foi derramado em nossos corações. O Senhor é fiel e Ele não negará aqueles que se achegam a Ele, porque a base é o amor que Ele teve para conosco, não o contrário. Então, esse é o nosso Salvador, Ele nos ama e Ele vai nos disciplinar e castigar para que nos arrependamos e voltamos correndo para os seus braços. Então, voltando na última parte agora desse contexto, voltando ao pensamento que estamos impedidos de participar das 4 âncoras, orações, partimento do pão, doutrina dos apóstolos e comunhão, o Senhor vai fazer uma provisão agora para um momento que nós pudéssemos estar passando como hoje estamos passando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo é muito mal aplicado ao evangelismo. O Senhor está falando para cristãos que Ele está repreendendo e castigando, está oferecendo colírio, vestes brancas e ouro provado no fogo. O Senhor está batendo na sua porta. E agora que a ruína já está instituída, o Senhor trabalha individualmente nos corações de cada um. O Senhor está trabalhando dentro do seu lar, na sua casa. Não estamos confinados, não estamos presos, sem poder sair com nossos familiares. O Senhor está batendo a porta. Não perca essa última oportunidade. Abra a sua porta. Deixa o Senhor entrar. Tentando aplicar isso num aspecto prático, temos que confessar que desde o início da pandemia houve um aumento significativo no número de pregações, irmãos encorajados a pregar o Evangelho, a pregar essa doutrina, muitas lives, não dá tempo de assistir todas. Nós temos tido provisão para receber, em um certo aspecto, o Senhor em nossos lares, através desses irmãos queridos que o Senhor tem levantado para anunciar as boas novas e essa doutrina. Em certo aspecto, quando buscamos ouvir esses irmãos ou buscamos com a nossa família meditar nas Escrituras, estamos deixando o Senhor entrar em nossos lares, em nossas casas. Isso é a prática de deixarmos o Senhor entrar nos nossos lares. E o Senhor fala que entraria e cearei com Ele e Ele comigo. Nos fala de comunhão. Se nós deixarmos o Senhor entrar em nossas casas, teremos uma comunhão especial com o próprio Senhor. No início do testemunho,
o Senhor se coloca desde o meio do testemunho, no meio de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Isso nos fala da Assembleia, um caráter especial, onde o Senhor se coloca em nosso meio. Mas em tempos em que as pedras estão sendo espalhadas, em tempos que estamos sendo impedidos de perseverar nas 4 âncoras, o Senhor nos faz provisão. O Senhor quer entrar nos nossos lares. O Senhor está vindo até nós para nos fortalecer, nos encorajar e aguardar. Porque estamos passando por tempos trabalhosos, tempos difíceis, como lemos 1 Timóteo, 2 Timóteo. Versículo 21, para encerrar o pensamento. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uma palavra de encorajamento. Os galardões possuem vários aspectos. Aqui o Senhor menciona um dos aspectos dos galardões: reinarmos juntamente com Ele, ao seu lado. Ao que vencer, aquele que crê no Senhor Jesus, recebê-lo como Salvador, é esse que irá vencer. Não é aquele que faz obras, ou que faz caridade, ou que faz o bem. São muito boas essas coisas, mas o que vencer é aquele que crê nesse bem do Salvador. O Senhor vai nos conceder um lugar juntamente no reino que virá, o reino milenial. O seu smartphone está no modo avião. O Senhor vai nos conceder um lugar nesse reino. Bendito o encorajamento para todos nós que fomos tirados das trevas para a luz, inimigos de Deus, agora podemos achegá-lo a Ele como um Pai, como filhos, e ainda receberemos um trabalho nesse reino milenial, onde o nosso Senhor Jesus cumprirá os seus propósitos em relação aos judeus e aí ao mundo, ao homem como todo, demonstrando a sua glória, demonstrando a sua majestade, essa que foi rejeitado na sua primeira vinda. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo hoje está falando a cada um. Você que está ouvindo essa mensagem, não endureça seu coração. Hoje é o dia da salvação. Receba o Senhor Jesus, julgue o seu proceder, arrependa-se e corra para os braços do nosso Salvador. Que o Senhor nos guarde. Não sabemos o que virá para frente na virada do ano. Desejo a todos os irmãos que boas festas com seus familiares, que passem um final de ano com a porta aberta para o Senhor. Podemos agradecer? Nosso Deus e Pai, damos graças por esse amor que tiveste para conosco. Agradecemos pela Tua palavra, bendita e santa palavra, que nos orienta em tempos difíceis, nos alumia o nosso caminho em tempos de trevas, em tempos escuros. Damos graças, nosso Deus e Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e damos graças a Ti, nosso Senhor Jesus, por ainda hoje fazer provisão àqueles que se achegam a Ti. Damos graças pelo Teu amor, damos graças por essa demonstração de amor, por nos amar e por nos repreender sempre que necessário, para nos voltarmos os nossos corações e os nossos olhos para a Tua pessoa. Damos graças ao nosso Senhor Jesus, ansiamos a Tua vinda, ansiamos Te encontrar nos ares, juntamente com todos aqueles que ficaram no caminho durante todo esse tempo que é pregado esse Evangelho, mais de 2000 anos. Damos graças, nos encomendamos ao Teu cuidado, nosso Deus e Pai, e ao Teu direcionamento, nosso Senhor Jesus, em relação a Tuas coisas. Agradecemos nesse nome precioso e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.